foi o livro que me ensinou a estudar. E foi esse livro aqui, ó. Mentes Geniais, do Alberto Del Isola. Entendeu? Aqui nesse livro, cara, você vai aprender sobre a curva do esquecimento. Não vou perder tanto tempo explicando esse tipo de coisa aqui, mas basicamente o que eu fazia era o seguinte: eu fazia resumo de todas as aulas. O conteúdo que eu vi hoje na aula, eu estudava naquele dia fazendo resumo e no dia seguinte. E depois eu estudava de novo aquele conteúdo dali uma semana, e depois dali 15 dias, e depois dali um mês. E depois eu ia estudando todo mês até o dia do vestibular, sabe? Então basicamente é isso. Mas dá uma pesquisada aí sobre o curva do esquecimento que você vai entender o que eu tô falando, sabe? Então foi nesse livro que eu aprendi a fazer mapa mental, que eu aprendi a fazer resumo, que eu aprendi a grifar as coisas, né? E que eu aprendi a fazer esse estudo, né, baseado na memorização. Cara, então chegou 2018, né, o ano que eu tinha 19 anos. Cara, acho que foi o ano mais louco da minha vida até hoje, entendeu? Mano, eu prestei muito vestibular. Na primeira semana de cursinho, eu achei um vestibular e eu fui fazer, sabe? E, mano, assim, o que eu desisti no terceirão, eu não desisti nesse ano, cara. Mano, sério, eu lutei e agarrei mesmo todas as oportunidades. Onde eu via vestibular, eu tava fazendo, sabe? Eu fui fazer vestibular em muito lugar. E, cara, todo vestibular que eu fazia, eu passava muito perto. Eu passava muito perto de passar. Tipo, era coisa assim de bobeira que eu não passava, sabe? Porque alguma coisa dentro de mim não me deixava passar. Só que teve um vestibular em específico que, mano, quando eu cheguei em casa e corrigi a prova, eu até chorei, sabe? Porque eu falei assim, mano, não tem jeito. Com essa nota, com essa quantidade de acertos que eu tive, eu vou passar. Porque eu tive um amigo que passou na mesma instituição com essa quantidade de acertos, né? Então eu falei, cara, eu vou passar, mano. Tipo, não tem dúvida, né? E assim, mano, minha vida tava uma merda, sabe? Porque era muito estresse, entendeu? Aquela briga interna, sabe? Aquela autocobrança, aquela cobrança da família. E dava a impressão que a única coisa que ia salvar tudo era passar em medicina. Depois de tudo o que rolou, eu fui segurando a barra até que saiu o resultado do vestibular, desse vestibular. Quando eu fui ver, cara, eu não passei. Eu tinha ido pior do que no vestibular anterior que eu tinha feito na mesma instituição. Mesmo acertando mais questões. Então eu fiquei assim, sem entender nada. Fiquei extremamente puto. Naquele dia eu saí pra caminhar, voltei pra casa tarde, sabe? Não consegui entender o que tinha acontecido. Eu pensei em tacar o foda-se. Só que daí, rapaziada, começou a acontecer um problema assim, né, na minha família, tá ligado? Tinha uma parente bem próxima, né? Uma tia bem próxima, que ela ficou com câncer, né? E a gente acabou descobrindo um pouco tarde demais. E alguns meses depois, né, pouco tempo depois, ela veio a falecer. E quando eu vi a forma que ela morreu, quando eu vi o que aconteceu, eu enxerguei que eu não estava vivendo, sabe? Eu enxerguei que existia, existia algo na vida, além do vestibular, que também era muito importante. E que eu precisava dar valor para isso também. Então é como se na minha vida as coisas estivessem desequilibradas. Porque eu passei por uma fase de privação muito grande no começo do ano, onde eu não saía, não fazia nada. A academia, que era a coisa mais importante para mim, eu consegui sacrificar um dia de treino para poder estudar ainda mais, né? Ficar até mais tarde fazendo aula particular, etc. O que foi uma coisa bem difícil para mim, né? Ter que abdicar do meu treino. E eu não saía mais com meus amigos, não fazia nada, não conhecia ninguém, tipo, perdi totalmente a habilidade de socialização, né? Não fazia amigos nem nada. E quando a minha tia faleceu, eu vi que isso estava errado, cara. Eu vi que eu tinha que voltar a sair com meus amigos, que eu tinha que voltar a conhecer gente, né? Que eu tinha que me inserir de novo no mundo social. E foi o que eu fiz. Depois do falecimento da minha tia, eu voltei a sair mais com meus amigos. E eu lembro, cara, que teve uma vez que a gente foi no shopping aí. E, mano, aquele dia foi o dia em que eu voltei a sorrir.
Foi o dia que eu voltei a rir e dar um sorriso sincero. Mano, eu ri tanto naquele dia que eu fiquei com cãibra na bochecha. Um tempão, tipo, fiquei com cãibra assim. Porque fazia muito tempo que eu não sorria, fazia muito tempo que eu não ria, sabe? Andava sempre de cara fechada. E daí com isso, cara, eu comecei a levar uma vida mais leve. Eu continuei estudando, mas eu parei de botar tanta aquela pressão em cima. Eu fui levando, né, a vida com maior naturalidade depois que eu voltei, né, a me socializar um pouco mais, que eu voltei a curtir mais com meus amigos, né. Lógico, não deixei de estudar, mas eu voltei a viver. Então eu passei por um período de privação no início e depois eu voltei a conciliar tudo, né? Porque foi o período de privação que eu vivi foi necessário para eu poder aprender a estudar, aprender o meu jeito e depois conseguir levar tudo junto mais pra frente. E daí nessa de levar a vida com maior naturalidade, cara, faltavam só alguns vestibulares aí para eu fazer e eu fui fazer bem de boa. O primeiro vestibular que eu tinha feito no início do ano, que foi numa instituição que eu gostei muito, da estrutura e tal, foi o penúltimo vestibular que eu fiz. Eu fui lá, fiz o vestibular e daí eu fiz ele, sabe? Corrigi a prova e tal. E tipo, deixei de canto, já era. E daí tinha só mais um vestibular pra fazer, e nisso eu nem tava nem aí mais pra vestibular. Eu tava pensando nas férias, tipo, o que eu ia fazer nas férias, como é que ia ser minhas férias, que dessa vez eu ia curtir as férias. Não ia fazer igual eu tinha feito no ano anterior, que eu não tinha tido férias porque eu fiquei estudando, né? E daí a minha mãe pegou e falou pra mim assim, filho, vai lá e faz, pô, já pagou a inscrição mesmo, é bom que você conhece uma cidade diferente, viaja. Vai lá pra se divertir. A inscrição já tá paga mesmo. Falei, beleza, vou fazer isso. E, mano, foi a história mais louca, assim, da minha vida. Porque fiquei no hotel, cara. O hotel parecia mal assombrado, tá ligado? As pessoas eram meio pálidas, tava todo mundo de terno. Eu saí do quarto do hotel e vi duas crianças correndo de 4. Mano, foi uma cena muito louca. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu jantei, só tava eu e meu pai. Jantei, aí eu fui dormir, né? Com meu pai, no quarto. E, mano, meu pai não parava de roncar, velho. Resultado, naquela noite eu não dormi. E o vestibular era de manhã. Eu fui lá, tomei o café da manhã e fui fazer a prova. Mano, sabe quando dá a impressão que a prova foi feita pra você? Dá a impressão que aquela prova tinha sido feita pra mim, cara. E eu fiz aquela prova, assim, muito de boa. Muito de boa mesmo, sabe? Eu fui fazendo, falava, nossa, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. E eu fiz a prova extremamente tranquilo. Em momento nenhum eu pensei naquela minha professora do passado lá. Em momento nenhum eu tinha pensado na pessoa que tinha falado que eu não ia conseguir. Tranquilo. E fiz a prova e quando acabei a prova eu voltei pro carro, cheguei no meu pai e falei assim, e aí filho, como é que foi? Eu falei, pai, eu não sei não, mas eu acho que eu fui muito bem. Aí eu nem sabia que dia que ia sair o resultado do vestibular. Mas eu sei que chegou no dia 4 de dezembro de 2018 e eu tava mexendo no computador de boa. E a mãe pegou e falou assim, filho, entra lá pra ver se é o resultado de alguma coisa. Eu entrei e o primeiro site que eu abri foi o site dessa última prova que eu tinha feito. Quando eu abri lá, mano, tava escrito condição, aprovado, colocação 11º. Mano, eu fiquei em choque, tá ligado? Eu não acreditei. Aí, tipo, eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, liga lá na faculdade pra saber se é verdade. Eu não queria acreditar, sabe? Não sei, eu não achava que era possível. Meu irmão veio chorando, me batendo, falando assim, você passou, cara, fica feliz, você passou. Minha mãe ligou lá e falou assim, saiu o resultado aqui do vestibular e tal, você tá falando que ele passou, é verdade mesmo? Aí a mulher falou assim, ué, você não tá vendo que tá escrito aí? Você tá falando que ele passou porque ele passou, ué. Nossa, mano. Cara, eu fiquei feliz demais, mano. E eu chorei, eu gritei. Quem quiser ver a minha reação, vai lá no Insta e procura o destaque que tá escrito passei. Vocês vão ver, mano. Foi muito, tipo, muito louco, sabe? Aí eu saí com meus amigos, a gente fez o trote, raspou minha cabeça, quebrou ovo em mim, escreveu, passou tinta. Cara, assim, é um alívio. Lá no começo todo mundo falava que ou ia perder o shape, ou ia ter que parar de treinar para poder passar em medicina. E na verdade eu passei em medicina com o melhor shape da minha vida. Eu tava bem denso, pesando 88 quilos, com uma definição aparente.
e, mano, tava muito grande. E eu passei em medicina dessa forma. Eu passei em medicina do jeito que todo mundo falou que seria impossível passar. E ainda peguei uma colocação maneira. Posição em vestibular não significa bosta nenhuma, cara. O que significa é que você tem que passar. Mas assim, foi um cala-boca para as pessoas. E daí, uma semana depois, no dia do aniversário do meu pai, eu passei no segundo vestibular, que foi o penúltimo vestibular que eu fiz. Eu passei, se eu não me engano, na segunda chamada desse vestibular, que hoje em dia é nessa instituição que eu estudo. Por isso que eu digo para vocês, eu preferi entrar na instituição onde eu passei com a colocação mais baixa do que entrar na que eu passei melhor, sabe? Então, cara, eu tava realizando um sonho porque eu tive a possibilidade de escolher onde eu ia passar. E mais pra frente, um certo tempo depois, eu descobri que eu tinha passado na minha terceira faculdade de medicina. Então, cara, aquele marombeiro que todo mundo falava que não ia dar, porque todo marombeiro é burro e não sei o que lá, só pensa em ferro. Ah, você tem que fazer outras faculdades e não sei o que, isso daí não é pra você. Aquele marombeiro passou em 3 faculdades de medicina, sabe? Pegou uma colocação de 11º lugar e calou a boca de todo mundo que desacreditava, entendeu? No meu primeiro dia de faculdade, eu lembro que o professor falou que tudo começa com um ponto. E eu discordei dele, sabe? Professor de bioquímica. Eu discordei dele porque na minha vida tudo começou com um não. Um dia alguém disse pra mim que eu não ia conseguir crescer natural. E eu fui lá e provei o contrário. Um dia me falaram que eu não ia passar em medicina. E eu fui lá e provei o contrário. Então, eu não sei se aquela professora falou com o intuito de realmente acabar comigo, ou então me desmotivar mesmo. Ou talvez ela tenha falado sabendo que eu ia usar aquilo como combustível para eu crescer, sabe? Mas o que eu sei é que foi muito gratificante no dia que eu passei no vestibular receber uma mensagem dela de parabéns. A mensagem desse vídeo é justamente isso, que por mais que você queira se desviar do seu caminho, a vida ela vai te jogar de volta pro caminho, sabe? Quando é pra ser mesmo, entendeu? E certas coisas você tem que passar porque você precisa viver e aprender com isso. Você tem que aprender a ler os sinais que a vida te dá. E lógico, nunca desistir. Então é isso. Obrigado, pessoal. Falou.